De La Cruz pode não afetar o orçamento para a contratação do Flamengo em 2024. Entenda essa negociação. Matias Vinha na mira do Flamengo? Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Mas antes de mais nada eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. Vamos aí às notícias do Flamengo. Vou falar aí o que o ex-dirigente do Flamengo, Valim Vasconcelos, concedeu entrevista aí ao Coluna do Fla. Ele fala sobre o Flamengo, a possibilidade do Flamengo se tornar uma SAF no futuro. Abre aspas aí para o Valim Vasconcelos. O Flamengo ainda não precisa virar SAF. O Flamengo ainda pode crescer com as próprias pernas, tem capacidade de crescer de maneira significante. A gente não precisa virar SAF para competir no mercado sul-americano. Eu entendo que um clube precisa virar SAF quando não tem mais capacidade de crescer com as próprias pernas. Destacou antes de concluir, né? E ele ainda fala mais ainda. Se chegar um dia que o Flamengo chegue a um faturamento de 2,5 bilhões ou 3,5 bilhões e não consiga mais, a não ser que traga um parceiro que abra essa possibilidade no mercado estrangeiro, aí tudo bem, vale a pena, vale. Acho que aí sim essa discussão vai ter que ser lançada dentro do clube. Finalizou a entrevista para o Coluna do Fla. Então ele entende aí, o Valim Vasconcelos, entende que enquanto o Flamengo ainda tem possibilidade de crescer com as próprias pernas, não precisa dessas falácias aí de SAF no Flamengo. Se chegar um dia que o Flamengo não consiga passar mais de uma meta ali orçamentária, aí sim precisa chegar e conversar, né? E abrir espaço para a SAF. Rodolfo Landim pensa totalmente diferente. A ideia central de Rodolfo Landim, portanto, é tornar o Flamengo SAF para uma construção do estádio próprio. Atualmente, o terreno do Gasômetro no Rio de Janeiro é o local preferido da diretoria do Flamengo. No entanto, até o momento, não houve acordo ainda com a Caixa Econômica Federal, ou seja, o Flamengo ainda está em tratativas para ter o espaço disponível ainda. Então tá aí, o Rodolfo Landim tenta lançar SAF, mas nem o estádio ele ainda tem ainda, né? E segundo o Vasconcelos, o Valim Vasconcelos, o Flamengo está tranquilo. Eu também acho que por enquanto o Flamengo está tranquilo. Deixa essa conversa de SAF para outro dia. Vamos falar aí de Everton Ribeiro. Flamengo e Everton Ribeiro intensificam aí as conversas por renovação de contrato até a reta final aí do ano, né? Depois das divergências aí dos pedidos iniciais, o Flamengo enviou uma proposta para estender o vínculo por mais uma temporada e agora aguarda a resposta aí por parte do staff do atleta, né? Após uma análise interna, o departamento de futebol decidiu oferecer 1 ano de contrato para Everton Ribeiro. Representantes do meia queriam mais tempo, né? E em um novo vínculo, 2 ou 3 temporadas. Entretanto, o rubro-negro bateu o martelo e não pretende ceder a este ponto. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, agora resta apenas a resposta do staff do Everton Ribeiro para a renovação de contrato entre as partes, né, para ser selado e oficializado. A expectativa do lado do clube é que a extensão seja confirmada, já que acredita em um recuo aí dos representantes do meia, já que tem de 34 anos. Vai lembrar que o vínculo do atleta é até do dia 31 de dezembro. Né? Enquanto a negociação entre Everton Ribeiro e Flamengo não tem um desfecho, outros clubes demonstram interesse aí pelo meio-campista. Isso porque o Corinthians, Fluminense, Internacional, Grêmio e Botafogo fizeram contato com o staff do jogador rubro-negro e, por enquanto, espera esse desfecho aí entre Flamengo e Everton Ribeiro. Os outros clubes já se lançaram aí. Fluminense também procurou aí, mas aguarda. Aí o staff vai se reunir com o Flamengo e vai ver. O Flamengo vai fazer, é 1 ano, X de salário e acabou. Se caso os outros times aí cubra essa proposta, fica a critério do jogador aceitar a proposta ou não. A proposta já foi lançada na mesa. O Flamengo já bateu o martelo e falou, ó, é 1 ano de contrato. Se quiser bem, se não quiser, adeus. Coloca nos comentários aí, você aceitaria a renovação de contrato com o Everton Ribeiro? Você ofereceria aí mais 1 ano, 2 anos de contrato? Coloca nos comentários, eu quero saber.
Rapaziada, que história é essa de Flamengo trocar Mateuzinho e Thiago Maia por Fausto Veras do Corinthians? Que história é essa? Vamos saber agora, né? De acordo aí com a informação do jornalista Carlos Cereto, né? O Corinthians negocia uma troca envolvendo o volante Fausto Veras por 2 jogadores do Flamengo, o lateral direito Mateuzinho e o volante Thiago Maia. Também, segundo o repórter, as tratativas já estariam bem avançadas aí, né? Vale mencionar que, além das possíveis trocas envolvendo Fausto Veras, né, Mateuzinho e Thiago Maia, Gabigol também está sendo especulado no Corinthians. Apesar do atacante ter contrato vigente com o Flamengo, isso não impediu que Augusto Melo, o novo presidente do clube paulista, afirmasse abertamente que estaria disposto a tentar a contratação do camisa 10 da Gávea. Então tá aí, né? O Flamengo aí, o Carlos Cereto, né? Ele cobriu, ele falou isso aí. Marcos Braz, porém, rebateu, falou que não tem nada de troca, nada envolvendo troca de jogador com o Corinthians, nem muito menos 2 jogadores por um do Corinthians, não tem nada a ver. Já dizíamos aí algumas dias atrás, né? Teve também jornalista paulista que cobre os setoristas do Clube Paulista falando que o Corinthians teria enviado uma proposta de troca, né, com o Flamengo por Gabigol. Como seria essa troca? Seria o Yuri Alberto, o Corinthians daria o Yuri Alberto e o Flamengo daria o Gabigol ali, né, com uma possível compensação ali em dinheiro para o Flamengo. Isso é verdade? Nós não sabemos, né? A única coisa que nós sabemos é que, por enquanto, Marcos Braz, Bruno Espínio fala que não tem, né, nada na mesa. Mas o mundo do futebol é dinâmico. E nós sabemos que, de uma hora para outra, as coisas podem mudar. A história entre Corinthians e Flamengo está cada dia melhor, né? Agora é a vez de Bruno Mendes. Bruno Mendes não vai renovar contrato com o Corinthians, que acaba no fim do ano de dezembro, mas ele já tem uma proposta do Flamengo. O Flamengo já oficializou uma proposta já para o atleta, né? E as negociações da diretoria do Flamengo começando lá em outubro, né? Só que aí, após a chegada do Tite, meio que deu uma embargada nisso. O Tite já conversou com a diretoria já conversou com o Tite já deu o ok, e a diretoria do Flamengo tenta aí retornar aí as conversas aí com o zagueiro aí, Bruno Mendes, né? Que é um sonho. Agora, é o seguinte, a situação vou falar a real situação aí do Bruno Mendes. Bruno Mendes e o Flamengo ainda não tem nada em concreto, né? Ele sabe sim que o Flamengo tem interesse nele, ele sabe quanto poderia ganhar, né, no Flamengo, quanto seria o seu tempo de contrato, tudo isso ele, o atleta já está ciente. Só que ele está esperando uma proposta vindo do exterior. Até agora, até um certo momento, não chegou. Ele recebeu proposta de clubes nacionais, por enquanto. Ele que defendeu apenas 3 times na carreira, ele defendeu o Wanderers, né, do Montevideo Wanderers, do Uruguai, o Internacional e o Corinthians. Essas são as 3 equipes que ele jogou em toda a sua carreira. Ele que, para o mercado nacional, o Flamengo tem o ok dele, tem o aval. Aí dá preferência ao Flamengo. Caso não chegue nenhuma oferta da Europa, o Flamengo tem certeza de contratação dele. Então tá tudo ok para ele vir para o Flamengo. Só tá esperando se vai vir alguma negociação de fora. Se vai chegando um tempo, não chegar alguma coisa também, né? Ele vai ter que optar. Ou ele vem e assina com o Flamengo logo, porque se o Flamengo chegar ali e vai que o Flamengo contrate aí, feche com o Léo Ortiz e feche com outro zagueiro, já era pro Bruno Mendes. Aí ele fecha as portas, ele sabe que aqui no Mengão ele vai receber em dia e vai receber muito bem. Então, tá aí. Essa é a situação atual aí do Bruno Mendes. Bruno Mendes tem tudo certo com o Flamengo praticamente, tem tudo ok, já tem contrato preparado, tudo direitinho, tudo bonitinho. Só tá esperando, só que o Bruno Mendes tá esperando um tempo aí para ver se pinta uma oferta lá de fora. Caso não pintando, ele assina com o Mengão.
Você que me acompanha aqui no canal, você sabe muito bem que ontem eu postei o vídeo, né? E o vídeo, eu falei, em certo momento do vídeo, eu falei de Nicolás de la Cruz. Eu falei que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, estipulou um teto orçamentário para transações para 2024. E esse teto ficaria em torno de 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Eu falei, a hora que a torcida começar, a hora que isso aí for lançado, os torcedores do Flamengo vão reclamar. Foi dito e feito. A diretoria do Flamengo, hoje cedo já tinha uma chuva de Twitter aí, o pessoal começou a ir em cima da diretoria reclamando. Já que mais da metade desse orçamento aí seria gasto em Nicolás de la Cruz. Até no vídeo eu falei, se for gastar se for 30 milhões só, quase a metade vai ser jogada vai ser gasta no Nicolás de la Cruz. Então, aonde vai colocar esses outros restantes? Não vai conseguir contratar ninguém. Lembra que eu tinha falado isso aqui no vídeo? Então, legal. Você que me acompanha, você está por dentro de tudo, né? Não está de bobeira, não. Então tá aqui, ó. Hoje saiu essa notícia, ó. Caso as negociações entre Flamengo e Nicolás de la Cruz avancem, né? E essas transferências sejam sacramentadas ainda em dezembro de 2023, a contratação de Nicolás de la Cruz não irá afetar o orçamento para contratações do Flamengo em 2024. Então, para que o Nicolás de la Cruz não venha afetar esse teto de contratações aí para 2024, tem que ser sacramentado agora em dezembro, né? Na noite dessa terça-feira, o orçamento para a próxima temporada foi aprovado, incluindo o montante que será destinado à contratação de jogadores, que ficou definido o investimento do Flamengo, que será de 30 milhões, cerca de 160 milhões. 160 milhões. Rapidamente, os torcedores começaram a questionar os valores, já que mais da metade seria gasto em Nicolás de la Cruz, já que seria gasto 16 milhões aí, botaram de euros aqui na matéria, mas é 16 milhões de reais. No entanto, caso Nicolás de la Cruz assine com o Flamengo ainda este mês, esses valores não entram no orçamento para 2024, mas e sim em 2023. Vale lembrar que o clube atingiu um faturamento recorde aí, apesar dos fracassos esportivos. Em 2023, apenas em 9 meses aí, o Flamengo chegou na casa de 1 bilhão aí, novamente. Até o dia 30 de setembro de 2023, o Flamengo teve um superávit de 268 milhões. Em caixa, o Flamengo teria algo em torno de 170 milhões. Portanto, a celeridade aí das negociações com o Nicolás de la Cruz é fundamental para o poder de investimento do Flamengo para a próxima temporada. Então é o seguinte, o Flamengo tem que fechar com o River Plate agora, em dezembro, antes que feche dezembro. Para quê? Para que não venha a ser afetado esses 30 milhões. Para que quando a gente chegar no dia 11 de janeiro, nós temos aí 30 milhões para poder gastar em contratações. Tirando o Nicolás de la Cruz, que o Nicolás de la Cruz já fecharia com o Flamengo, já teria fechado com o Flamengo. Entendeu? Então, caso o Flamengo feche com de la Cruz agora, em dezembro, os 30 milhões fica livre para o começo do ano. E aí, vale lembrar que o Flamengo está correndo atrás aí das contratações aí do Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. A princípio aí, a pedida inicial aí do Bragantino foi de 6,5 milhões. O Flamengo, por sua vez, deve fazer a sua proposta aí em torno de 5 milhões de euros. Então, o Flamengo vai jogar para baixo e vai tentar pegar. Eu acredito que vai fechar essa negociação mais ou menos aí com o Nicolás de la Cruz, com o Léo Ortiz, mais ou menos na casa aí de 5 milhões e meio. É o que deve fechar. Agora vamos falar também de um outro jogador importante aí, que cairia como uma luva aí no Mengão. Um dos setores do Flamengo aí que deve ter reforços aí, com certeza que o Flamengo vai correr atrás de reforços, é a lateral esquerda. Com a aposentadoria do Felipe Luiz, nós temos apenas
na posição aí o Ayrton Lucas. E o Flamengo vai correr atrás de um outro atleta para que venha disputar posição com o Ayrton Lucas, ou que seja o reserva direto do Ayrton Lucas. De acordo com o jornal italiano República, né, o Flamengo foi atrás de informações sobre a atual situação de Matias Vinhas, ex-Palmeiras, né, que hoje pertence à Roma e está emprestado ao Sassuolo. O uruguaio fez sucesso aqui no Brasil no clube do Palmeiras. Ele hoje, atualmente, é da equipe do José Mourinho, que pede aí cerca de 10 milhões de euros pelo atleta. Os valores que foi pedido aí, 10 milhões de euros, inclusive afastou alguns concorrentes diretos do Flamengo. Inclusive, o Palmeiras gostaria de tê-lo novamente como atleta, né, como jogador, Matias Vinhas, e o Corinthians também. Só que os valores pedidos pelo clube da Roma meio que afastou esses clubes. Os moldes aí que favoreciam aí o Flamengo numa suposta negociação com a Roma seria um empréstimo com opção de compra, assim como aconteceu com o Ayrton Lucas, né, junto ao Spartak Moscou em 2022, né, que foi pedido, foi empréstimo, e em 2023 o Flamengo foi lá e comprou. Então tá aí, o Flamengo está olhando aí de perto a negociação aí, como que os moldes aí, né, das negociações com o Matias Vinha, tá olhando de perto aí a situação do atleta, né? Então o Flamengo pode sim oferecer uma proposta aí à Roma, né, nesses moldes que eu falei, de proposta de primeiro empréstimo com opção de compra, e que seria uma boa para o Flamengo, né? O Flamengo também tem olhado aí o Alexandro, tem olhado outros laterais aí, Alexandro é lateral direito, né? Tem olhado a situação do Danilo, tem olhado a situação de outros laterais, né? O Flamengo tem olhado muito, enxergado muito amplamente esse mercado. Então nós temos que observar aí e ver, né, os desfechos dessas novelas. É claro que daqui para frente todo dia vai ter notícia nova, todo dia vai ter rumores de negociações. Nem tudo é verdade, mas a gente está aqui para tentar cavar toda a verdade aí e colocar para vocês aí ficar por dentro de tudo. Galera, esse é o vídeo de hoje, mais tarde entraremos com mais atualizações. Fique com Deus, fui!